Sejam todos bem-vindos à última palestra da Semana da Segurança da Informação da Justiça Federal da Primeira Região. O tema de hoje será Cibersegurança e o Framework do Mitre Attack e será conduzido por Flávio Costa. Antes de dar início à palestra, faça alguns esclarecimentos importantes. Registro de frequência. A presença do participante será verificada pelo relatório de presença, gerado pelo aplicativo Microsoft Teams, em cada um dos encontros e computada levando em consideração o período de permanência na ação educacional. Gravação. Este evento será gravado e, posteriormente, iremos informar o local de acesso à gravação. Avaliação de reação. Ao final do evento, será disponibilizada neste chat o link de acesso para avaliação de reação desta palestra. Solicito a todos que respondam ao questionário para ajudar a aprimorar os nossos serviços e sempre fornecer o melhor para vocês. A participação. A participação de todos é muito bem-vinda pelo chat. Caso tenha alguma pergunta, vocês podem colocá-la no chat que iremos repassar para o palestrante, que irá responder ao final da apresentação. Agora farei uma leitura do currículo resumido do palestrante. O palestrante trabalha na Cisco desde 2014, especialista em cibersegurança, instrutor oficial do CompTIA Security Plus. Atualmente é o responsável pelo desenvolvimento e capacitação técnica na arquitetura de segurança dos parceiros da Cisco no Brasil. E também é MBA em arquitetura e gestão de infraestrutura, de TI, em Digital Companies e em Business Revolution. Passo agora a palavra ao instrutor. Boa palestra a todos. Muitíssimo obrigado. Que baita introdução, não poderia ter melhor. Vocês estão me ouvindo bem? Estão vendo a minha tela também? Está tudo certo, por enquanto? Vamos lá então, galera. Bom, uma coisa boa aqui, eu acho que é basicamente, né, menos um slide na minha apresentação, porque já fizeram uma excelente apresentação de quem sou eu, e acho que vocês devem ter percebido aqui uma coisa, especificamente nesse slide, no canto superior, tem um código ali, tem um User Discovery System Owner, né? Que diacho é isso? Que é essa informação? Who am I? Né? Bom, não sei se vocês já viram algum artigo ou alguma notícia, alguma fonte na internet que continha alguma informação técnica sobre um incidente de cibersegurança, sobre um ataque que aconteceu e aparecia algum código ao lado de alguma tática ou técnica sendo utilizada por um grupo de adversários. E vocês vão ver eu falando adversários, grupos de atacantes, cybercriminosos, APTs, são basicamente as mesmas terminologias para representar a mesma coisa, tá bom? Então, eu vou fazer um intercâmbio, basicamente, aí desses termos, mas fiquem sabendo que todos significam, tem o mesmo objetivo, né, de representar quem quer nos causar algum tipo de mal. Bom, tem algumas certificações de mercado também, deixei aqui o link das minhas mídias sociais, eu fiz essa apresentação para vocês. Então, tudo que está aqui, eu vou poder compartilhar, vou mandar o arquivo para vocês, e vocês vão poder aproveitar junto com essa gravação e também com o material disponibilizado. Galera, isso que eu preparei aqui para vocês é de extrema importância. Cibersegurança é uma responsabilidade compartilhada. Ela vai desde do executivo de um nível mais alto até a pessoa que trabalha com o serviço de faxina, que trabalha servindo um cafezinho. Todo mundo tem responsabilidade quando se trata de segurança cibernética, porque todo mundo faz parte como ativo de um ambiente corporativo. E o ativo mais importante desse ambiente são as pessoas, né? São as informações também. Então, eu vou exemplificar algumas coisas aqui para vocês. Enquanto isso, enquanto eu vou apresentando, eu vou lendo aqui o chat também. Então, se vocês tiverem dúvidas, quiserem fazer alguma pergunta, por favor, muito à vontade.
Eu também tenho um canal no YouTube, não sei se alguém já conhece, e ó, alguém já mandou até uma técnica aí de credential dumping. Tô até assustado, tomara que minha credencial não seja comprometida através dessa apresentação. Mas é exatamente isso, alguém já começou a pegar a ideia aí. Então, para poder todo mundo ficar na mesma página e entender o que significa tudo isso, eu vou explicar todos esses conceitos para vocês, tá? Não sei se das pessoas presentes alguém é inscrito no meu canal, se conhece, se já ouviu falar. Não é tão grande, tão famoso e conhecido assim, né? Mas o objetivo é um só: descomplicar cibersegurança. Por isso que o nome é Segurança Descomplicada. Então, o meu objetivo é passar essa mensagem para vocês de uma forma mais simples. Então, essa é uma apresentação técnica, mas é uma apresentação técnica feita na linguagem que todos podem entender. Beleza? Então, a todo momento eu vou fazer alguma analogia, alguma comparação do nosso dia a dia para que vocês realmente entendam os conceitos que são fundamentais e que vocês vão poder aproveitar no dia a dia de vocês. Beleza? Essa é a agenda que eu preparei. Alguns desses conteúdos eu mantive em inglês, mas não se preocupem, vou falar em português durante toda a apresentação, mas é porque é importante. Tem alguns termos que eles não são traduzidos. Então, se eu traduzisse tudo, vocês iam ter bastante dificuldade depois para encontrar informações ou entender alguns conceitos em algumas literaturas, tá bom? Então, depois eu vou colocar aqui o endereço do meu canal no YouTube, tá? Porque tem uma coisa muito interessante aqui que eu já vou explicar para vocês. Eu já vi que até me ajudaram. Muito obrigado, Alessandra. Mas eu vou fazer um pedido para vocês agora. Não entrem no meu canal e não se inscrevam. Exatamente isso que vocês ouviram, não falei errado. Não se inscrevam no meu canal. Eu já explico o porquê. Bom, antes de começar, deixa eu falar alguns conceitos para vocês, para que todo mundo fique na mesma página. Ativo, vulnerabilidade, ameaça, vetor e risco. O que é tudo isso e por que é importante esse entendimento? Porque na minha apresentação vou usar esses termos, é importante que vocês entendam, né? O que é uma vulnerabilidade? Bom, uma vulnerabilidade é uma falha, né? Uma fraqueza em algum sistema, em algum programa, mas pode ser também uma fraqueza humana, né? Por que não? Sistemas e pessoas também fazem parte, né, dos ativos de um ambiente. Dependendo da facilidade da exploração dessa vulnerabilidade, ela pode encontrar uma ameaça, né? Uma ameaça ela vai causar danos, então, a esse ativo, que pode ser um sistema, uma informação, uma pessoa, e essa vulnerabilidade vai ser explorada através de um vetor de ataque. Pode ser por e-mail, pode ser através de uma falha em um sistema, né, de um exploit, como a gente chama, e normalmente ela não vai ter nenhuma contramedida, nenhuma forma de mitigar os seus riscos, né? Então, uma ameaça causa danos a um ativo, explorando uma vulnerabilidade através de um vetor que não possui contramedidas para mitigar os riscos. Então, uma frase só para definir tudo, né? O que pode ser uma ameaça? A gente pode ter ameaças internas. Então, pessoas dentro de uma organização podem ser ameaças. Por quê? Por uma forma intencional, com certeza. Por uma forma descuidada, né? Através de alguma negligência, também. Então, ser uma ameaça interna não significa, na maioria das vezes, que a pessoa está com essa intenção maliciosa. Às vezes foi algum erro, algum descuido, e ela acabou se tornando um vetor interno, aí, tá vendo os termos sendo utilizados, para explorar uma vulnerabilidade em um determinado sistema. Mas pode ser um malware, pode ser um ransomware. Vocês já ouviram falar em ransomware? Com certeza que todo mundo já ouviu, né? O ataque de sequestro de dados, sequestro de informações através da criptografia dessas informações. Por ameaça, eu também posso qualificar o ator malicioso, né? O sujeito, a pessoa, a entidade, o grupo que está causando esse risco, que está trazendo esse risco, né, para o nosso ambiente, beleza? E o risco, na maioria das vezes, ele é calculado, né, através dessa forma de impacto vezes probabilidade, beleza? Então, esses são os conceitos. Se tiver dúvida, manda ali que eu estou lendo. Mas vamos lá, então, para começar e contextualizar, entendendo um pouco como segurança foi pensada até então e evoluir a partir dessa ideia. Bom, os três pilares do modelo clássico de segurança da informação, onde o objetivo final é a proteção dos dados, esse sempre vai ser o nosso principal objetivo, né? Claro que o objetivo maior do que esse é sempre a proteção da vida humana, né? Como eu falei, o ativo ser humano, pessoa, é o membro mais importante dessa cadeia. Mas, primeiro, o que são dados e o que é informação? Vocês já ouviram esse conceito e a diferença entre os dois? Porque muitas vezes a gente
faz uma troca, né, entre os termos e acaba se referindo à mesma coisa, tanto para dado quanto para informação. Mas tem uma diferença. Por exemplo, se eu escrever isso daqui para vocês, 1905, isso daqui. Isso aqui é um zero, tá? Representa alguma coisa para vocês? Isso daqui tem algum valor para vocês? Pode mandar aí no chat. Se quiser também sair do mudo e falar no áudio, fica à vontade, tá? Ó, a Marluce já matou a charada. Isso daqui é realmente uma data, mas o número por si só, ele não tem nenhuma representatividade, certo? Se eu falar que isso daqui é a minha data de aniversário, opa, atribuir um valor a esse dado, ele se transformou em uma informação. Se eu falar que esse número aqui é o valor que eu tenho na minha conta bancária, opa, atribuir mais valor ainda a essa informação, ficou mais interessante, né? Se eu falar que isso daqui é a minha senha, eu acho que muita gente deve ter aí a data de nascimento, né, como parte, pelo menos, da sua senha, né? Não é uma boa prática, porém, as pessoas têm esse tipo de comportamento um pouco mais esperado, né, digamos assim. Então, essa é a principal diferença. O que a gente quer fazer, então, é proteger esses ativos, né, os dados e as informações, principalmente. Bom, os dados e a tecnologia, elas fazem parte do nosso dia a dia, e quando a gente dá sentido, quando a gente dá estrutura e contexto a ele, a gente cria informação, que é a inteligência extraída desses dados, né? A qualidade com que a organização, uma empresa, ela lida com esse tipo de informação é um dos fatores primordiais para o sucesso de qualquer programa de cibersegurança. As pessoas, as informações que elas geram, são os maiores ativos de uma empresa, como eu falei. E aí, quando a gente vai proteger esses dados, essas informações, a gente precisa olhar para essa pirâmide aqui, que é o famoso CID. Vocês já devem ter ouvido falar também. Confidencialidade, integridade e disponibilidade, certo? Confidencialidade, proteção contra acesso não autorizado. Por que a gente cria redes de computadores? Para que elas existem? Porque eu preciso comunicar do ponto A com o ponto B. Simples assim. Esse é o objetivo de redes de computadores. Aproximar usuários de aplicações, fornecedores de provedores. É isso. Só que a complexidade com que as redes funcionam hoje em dia é muito mais do que tão trivial, né, quanto essa explicação de A e B. Mas vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Só que, se durante essa comunicação entre A e B, A quer conversar com B, e essa mensagem, escrito Oi, tem que ir só para B. Se tiver alguém aqui no meio escutando essa informação, o que aconteceu? Eu acabei de falhar na minha missão de proteger o aspecto de confidencialidade da informação. Essa informação não é mais confidencial. Se por acaso esse carinha aqui malicioso, ele estiver aqui no meio dessa comunicação, interceptar ela e alterar oi para tchau, eu acabei de alterar o sentido dessa informação, eu acabei de perder o processo de integridade dessa informação, que é a garantia que todas as informações estejam em seu formato original e verdadeiro. Alguém não autorizado modificou essa informação. Se você quer acessar um site, clica em um link esperado para ir para uma página certa e você é direcionado para uma página falsa, isso é um ataque que a gente chama de on-path network attack, ou man in the middle, ou attacker in the middle, né? Alguém no meio fazendo um proxy dessa comunicação. E aí a gente falhou, né, em proteger a integridade e muitas vezes a confidencialidade dessa informação. Por que muitas vezes e não sempre? Porque às vezes essa comunicação está criptografada. E a grande maioria dos processos e cifras de criptografia existentes hoje em dia, pelo menos pré-computação quântica, nem vou entrar nesse detalhamento também, mas não é possível a gente quebrar essa criptografia. Por exemplo, no WhatsApp. O WhatsApp é uma plataforma de comunicação totalmente segura, porque na comunicação entre A e B, cada mensagem é criptografada individualmente. Ou seja, por mais que, vamos supor que alguém, de alguma forma, consiga explorar alguma vulnerabilidade nesse processo de criptografia e quebrou essa criptografia, ele vai conseguir ler essa mensagem. As outras, ele não vai conseguir ler, tá? Então, é impossível? Não, de forma alguma, né? Porque não existe nada impossível, principalmente se tratando de cibersegurança, nem nada 100% seguro. Porém, a dificuldade que existe para poder alcançar esse nível de processo é extremamente difícil. E disponibilidade, bom, nesse mesmo caso, entre A e B, se alguém tenta
enxergar essa comunicação, interromper essa comunicação e alterar a confidencialidade e a integridade, ela pode muito bem alterar a disponibilidade também. Então, disponibilidade é o mais simples de entender, né? Eu vou simplesmente derrubar esse serviço. A não comunica mais com B. Bom, aqui nesse processo é um pouco até trivial, né, essa explicação. Mas imagina para uma grande organização. Vocês lembram de um tempo atrás que sites de e-commerce ficaram fora do ar durante 2 dias? E isso deu um prejuízo de bilhões de reais para essa organização? Então, é isso que acontece quando a gente não cuida do CID. E para vocês entenderem e nunca mais esquecerem o que é CID, associem isso com esse querido personagem da Era do Gelo. Tenho certeza que depois dessa apresentação vocês nunca mais vão esquecer o que é CID e a importância dele. Só que o CID só vale se pessoas, processos e tecnologias estiverem bem alinhados. Galera, de nada adianta a empresa investir em tecnologia se as pessoas não estão preparadas para usar essa tecnologia. De nada adianta se essa tecnologia e as pessoas existem e elas estão preparadas e com a devida expertise para poder gerenciar essas ferramentas, se os processos não estão bem definidos. E aí, quando um incidente de cibersegurança acontece, elas não sabem como responder a ele. Elas não têm visibilidade, não têm segmentação e não têm o controle dessas ameaças. É um efeito dominó, um efeito em cascata, né? Se eles perdem um, se eu tenho visibilidade, eu não consigo controlar a informação, eu não consigo me proteger daquilo que eu não posso ver, certo? Se eu não tenho controle, eu não tenho segmentação. E aí, acabou. Acontece um incidente de cibersegurança. Perfeito? Bom, como é que eu garanto, então, o CID? O que eu posso fazer para proteger a confidencialidade? Eu já dei uma dica, né? Criptografia é um dos processos que a gente faz para garantir a confidencialidade da informação. O que eu faço para garantir a integridade? Assinatura digital, um hash, né? São conceitos que eu utilizo para garantir tudo isso. E aí eu vou utilizar soluções de segurança. Então, lembrando um tempo atrás, quando a gente tinha ainda um escritório, né? Vocês trabalham em escritório ou vocês trabalham também de casa? Como é que é no ambiente de vocês? Pode me contar aí no chat também. Mas pensando em um escritório, modelo tradicional, né, de trabalho. Trabalho hoje em dia não é mais um lugar, né? É uma atividade. Você pode trabalhar de qualquer lugar. Ó, onde que eu estou hoje? Graças a Deus, estou em casa, né, fazendo essa apresentação para vocês. O modelo de trabalho híbrido, né? Então, eu tenho o escritório que eu posso ir utilizar os recursos, mas eu posso trabalhar de casa também e acessar todas as informações que eu preciso dentro do ambiente corporativo. Mas até um tempo atrás, uma organização, né, que tinha um headquarters, né, um escritório central ali, ele tinha toda a sua infraestrutura crítica, as suas aplicações e o seu ambiente de trabalho de desktops, né, até um certo tempo atrás, a gente utilizava mais esse tipo de computador, né, igual o que eu tenho ali atrás, né? E as filiais se conectavam através de uma rede MPLS, né, de uma rede dedicada fora na internet. Por quê? Porque boa parte do investimento feito em tecnologia, ele era de proteção de segmento, né? Proteção desse segmento aqui, desse círculo onde estavam contidas as nossas informações, as nossas pessoas e os nossos ativos, né, de dispositivos. Agora eu pergunto para vocês, se eu quero ter visibilidade desse ambiente, controle de ameaças e segmentação, qual solução de segurança que vocês recomendariam para que essa empresa aqui investisse? O que vocês acham? Escreve aí. Para proteger, principalmente, de comunicação com a internet, aqui nesse caso, né? Supondo também esse perfil de tráfego. Interno, 80%, porque muita coisa está aqui dentro, né? E para a internet, 20%. Firewall, perfeito, né? Figura do firewall. Porque boa parte das ameaças, elas estão aonde? Qual que é o ambiente malicioso? Por que ambiente malicioso? Porque a gente não tem visibilidade. A gente sabe o que está acontecendo na internet? Impossível, né? Mapear a internet e saber todas as ameaças que existem ali. Então, a gente investe em soluções de perímetro. O firewall é uma delas. O que um firewall faz? O firewall ele faz um controle que a gente chama de five tuple. Bem simples, tá? Esse conceito, ele diz que a gente vai entender endereço de IP, de origem e destino, porta de origem e destino e protocolo de comunicação. O que pode ser isso? Pode ser o endereço de IP de origem, vai ser do meu desktop. Vamos colocar aqui ponto 10 para facilitar a explicação. E aqui na internet, facebook.com.
um servidorzinho aqui do Facebook que está na internet. Vou colocar FB, né? Origem é o meu endereço aqui, 192.168.1.10, por exemplo. Destino vai ser aqui facebook.com, também vai ter um endereço de IP, não sei de cor o endereço de IP, até porque, por isso que a gente usa um protocolo querido chamado DNS, né? Para que a gente não tenha que decorar todo o endereço de IP que existe. É uma espécie de lista telefônica para a internet. Você sabe o telefone de todos os seus amigos? Não sabe, né? Então, por isso que o DNS é essa lista telefônica de sites que existem, né? Ele faz a tradução desses nomes para a gente, né? Perfeito? Bom, porta de origem e destino. Se eu estou falando de um servidor web, eu estou falando das portas 80 e 443. Opa, esse 4 foi estranho, hein? 4, 4, 3. Perfeito. HTTP e HTTPS, respectivamente. Toda vez que eu digito www. alguma coisa, vai acontecer essa tradução, vai acontecer a identificação desse tráfego nesse equipamento de origem e destino, e baseado nas regras que são ACLs, Access Control Lists, listas de controles de acesso, esse dispositivo vai determinar por essa visibilidade se ele vai segmentar e controlar esse acesso, se ele for uma ameaça ou não. Simples assim. E isso a gente vai fazer com cada solução de segurança que a gente for investir nesse ambiente. O Firewall é uma das primeiras, vocês bem acertaram. Agora, o Firewall protege contra todas as ameaças que existem. E vejam bem, eu estou falando aqui da figura de um Firewall que a gente chama de stateful. Eu não estou falando de um Next Generation Firewall ou de um UTM, que são aplicações mais avançadas. O que eu falei aqui para vocês de 5-tuple é o conceito, né, desse firewall do endereço de IP, de origem e destino, porta e protocolo, que está alinhado aos modelos de camada OSI, de camada 3 e camada 4, respectivamente. Quando eu falo de um Next Generation Firewall, estou falando de um firewall que tem visibilidade de camada 7, de aplicações, certo? Bom, Firewall não vai resolver todos os nossos problemas, até mesmo porque se eu tiver alguém aqui dentro, lembra que eu falei que pode ter ameaça interna? E se essa ameaça interna comprometer esse dispositivo, o que o Firewall vai fazer? Absolutamente nada. Porque um Firewall é um dispositivo de controle de segmento, de comunicação outbound e inbound, de entrada e saída, norte e sul. Esse é o nível de inspecionamento desse Firewall. Qualquer configuração de comunicação leste-oeste entre o meu ambiente não vai ser inspecionado por esse firewall, a não ser que eu faça o redirecionamento dessa comunicação. Não vou entrar nesse nível de detalhamento, tá? Essa é a base, né, da estrutura de comunicação. Porém, a gente sabe que ele não é o suficiente. Por isso, a gente investe em outras soluções, como, por exemplo, um antivírus, certo? Porque aí, se alguém pegar um USB, imagina aí vocês, estão chegando no trabalho, estacionou, aí lá no estacionamento, vocês encontram no chão lá um pendrive. Não tenho nenhum pendrive aqui perto. Bom, vocês encontram um pendrive com incríveis 2 GB de armazenamento. Dia de sorte, né? Aí você vai lá, pega esse pendrive e conecta no seu computador. O que o firewall vai fazer? Também nada. Por isso que precisa do antivírus. Só que antivírus, galera, não sei se todos sabem, mas o antivírus não é uma solução de segurança. Vocês sabiam disso? Antivírus não é um produto de segurança? Faz sentido isso para você? Agora vai fazer. Porque antivírus é uma funcionalidade de segurança que faz parte de um produto que tem outras características também. Então, se eu colocar aqui A, B, C e D, antivírus é o A. O que pode ser o B, né? Antivírus. O que pode ser o B? Anti-malware, né? Malware é uma característica muito mais abrangente do que vírus. Vírus é uma coisa, malware é outra, spyware é outra, trojan é outra. Malware é mais abrangente, né? Ele é um guarda-chuva, abaixo desse guarda-chuva estão essas outras características. Antivírus, hoje em dia, não protege basicamente contra quase nenhum tipo de ataque. Sabe por quê? Porque ele é baseado em assinaturas. Assinaturas garantem a integridade da informação. O que é uma assinatura? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Não sei se nesse computador eu tenho. Acho que eu não vou ter aqui. Cadê? Eu não vou ter aqui, eu não recordo o nome. Alguém? Bom, depois eu posso ver isso
Mas, enfim, deixa eu fazer aqui no desenho que é mais fácil. Todo arquivo no nosso computador, se você criar um arquivo aí agora, esse arquivo vai ter uma assinatura. Ele é um valor de hash. Por exemplo, utilizando, né, a cifra SHA-256, que é um cálculo matemático simplesmente para identificar esse arquivo de uma forma única. Todo arquivo tem uma assinatura que identifica ele de uma forma única. Vamos supor que eu tenho um arquivo aqui chamado flavio.exe. Esse arquivo vai ter uma assinatura única, A, B, C, 3, 4, H, X, sei lá. Vai ser um monte de caractere assim. Nome enorme. Certo? Essa é a assinatura desse arquivo. Se esse arquivo for um malware, for um arquivo malicioso, eu pegar esse arquivo, colocar num USB, num pendrive, entregar aí para algum de vocês e vocês executarem na sua máquina, um antivírus vai detectar esse arquivo? O que vocês acham? Antivírus. O que um antivírus faz? O antivírus detecta padrões de assinaturas em arquivos de ameaças que ele já conhece no seu banco de dados. Então, se esse antivírus no seu banco de dados, na sua inteligência, BD, no seu banco de dados, ele não estiver atualizado, ele não conter essa informação dessa assinatura, ele não vai bloquear. E aí eu pergunto para vocês, é possível hoje, no ecossistema de ameaças que a gente tem, que um antivírus conheça todas as ameaças existentes? Não é possível. Não tem como. E outra, é possível você manter essa base no seu computador? Também não é possível. Então, meus amigos, antivírus não é solução de segurança, é funcionalidade que faz parte de uma solução de segurança que vai ter engines de controle comportamental para tentar entender o comportamento malicioso de um vírus, de um malware, de um trójano. Por aí vai. Entenderam? Perfeito? Bom, legal. Aí, né, a gente sabe que a internet é um ambiente malicioso, que a gente não tem visibilidade e a gente quer controlar as ameaças. Tem outras soluções, como um proxy, por exemplo. O que um proxy vai fazer? Através das portas 80 e 443, que é o tráfego web, HTTP, HTTPS, né? Ele vai redirecionar toda a comunicação web, toda vez que alguém digitar www. alguma coisa, vai para esse proxy, e ele vai controlar através das regras que ele tem o acesso à internet. Então, Facebook/games, se o administrador da empresa de vocês não quiser que vocês acessem, ele simplesmente vai criar essa regrinha aqui no proxy. E pronto, ninguém vai acessar. Perfeito? É mais ou menos assim que funciona. Então, olha que interessante, né? A gente tem aqui várias soluções de segurança, certo? A gente falou do firewall, a gente falou do proxy, do antivírus, 3 ao menos. Será que é o suficiente? Tem um problema muito grande aqui com essa arquitetura, de uma coisa que eu falei logo no início. Qual que é? Qual que é o problema dessa arquitetura de segurança composta por um firewall, por um antivírus e por um proxy? O problema é que ela valia para um ambiente corporativo de um tempo atrás, né? Porém, agora, onde estão os nossos ativos? Onde estão as nossas informações e as nossas pessoas? Em qualquer lugar. As nossas aplicações agora são software as a service, né? A nossa infraestrutura crítica, ela mudou para AWS, para Azure. E os dispositivos? Agora tem celular, tem dispositivo móvel, tem um conceito de BYOD, que é Bring Your Own Device, que você consiga trabalhar com o seu dispositivo de uso pessoal, assim como eu tenho o meu, inclusive. Inclusive tem alguém me ligando. Eu não vou atender, obviamente. Certo? E aí, como é que fica o controle de segurança desse ambiente? Se todo o investimento que eu fiz foi em soluções de perímetro, como firewall, como proxy, como antivírus, o que esse dispositivo vai fazer? Como é que ele vai ser controlado se está tudo aqui dentro? O que eu preciso fazer? Uma VPN, né? O que é uma VPN? É essencialmente a conexão desse dispositivo através desse firewall ou de alguma outra caixa aqui dentro, né? Para acessar esse ambiente, para que ele passe por um proxy, para que ele passe pelo firewall. Como vocês podem ver, não é nada boa prática, né? Esse tipo de adoção. Então, meus amigos e minhas amigas, não é tão simples assim a tarefa de proteger ambientes no dia de hoje. Esse dispositivo aqui, essencialmente, fora do ambiente corporativo, ele só tem um antivírus, né? E aí, antivírus é o suficiente para proteger contra todas as ameaças hoje? A gente já concordou que não é. Então, a gente precisa mudar a nossa postura, a nossa mentalidade, a nossa metodologia quando a gente fala de incidentes de cibersegurança. E para fazer isso, a gente precisa pensar de uma forma diferente, porque segurança nos últimos 20 anos
foi feita dessa forma. A gente tinha um problema, comprava uma caixa. Aquela solução única e mágica que vai resolver todos os nossos problemas, como um firewall, por exemplo. Só que um firewall, nessa figura que eu mostrei para vocês, de camada 3 e camada 4, olhando o endereço de IP, porta e protocolo, ela faz um inspecionamento muito parecido com o que a segurança está fazendo aqui. Uma revista, né, muito superficial. Imagina que cada pessoa aqui, entrando nesse lugar, é um pacote na rede de computadores. E esse daqui é o firewall. Se alguém tiver uma arma aqui, né, uma pistola, esse daqui é minha arma. Escondida, esse segurança não vai conseguir identificar esse artefato, né? Porque esse é um artefato de camada 7, de camada de aplicação, e ele só olha a camada 3 e camada 4. Então, tem muita coisa aqui que ele está deixando passar. A mesma coisa, um antivírus, que eu falei para vocês. Se na inteligência do antivírus, que é esse cara aqui, ele não conhece esse determinado artefato, e ele não sabe que esse artefato é malicioso, ele não vai reconhecer, ele não vai bloquear. Beleza? Dúvidas, perguntas? Coloquem aí no chat, por favor. Então, o modelo de segurança tradicional, baseado em blocklisting, ele não é efetivo, porque você teria que saber todos os endereços de IP de todas as ameaças existentes para que esse controle fosse efetivo. Obviamente que ele ainda vai ser utilizado, ele ainda é importante, não me entendam mal, mas ele não funciona para controlar as ameaças do dia de hoje, certo? Para vocês terem uma ideia, a Talos, que é a equipe de proteção e inteligência de ameaças da Cisco, olha a quantidade de informações que essa equipe, que é composta por mais de 400 pessoas, conseguem ver todos os dias e bloquear, porque eles categorizaram essas informações como maliciosas. 6,5 bilhões de e-mails rejeitados. Mais de 1 bilhão de domínios bloqueados, bilhões de URLs bloqueadas, mais de 1 milhão de arquivos maliciosos bloqueados. Cara, é muita coisa. Dá para a gente pegar tudo isso e jogar num equipamento como esse para fazer através do conceito de blocklisting, baseado em listas de controle de acesso, permitir ou negar através de protocolo, de endereço de IP e de porta esse tipo de tráfego? Não tem como. É inviável, né? É inviável. O conceito que eu quero apresentar para vocês, e eu não vou mais me alongar nessa contextualização, porque a gente tem ainda mais coisa para falar, é o conceito do castelo da era digital. E aí eu escrevi 2 blogs que estão publicados aqui, tem inclusive o link aqui encurtado, né, mais fácil para identificar, cs.co/castelo1 e castelo 2, né? O castelo da era digital. Nesse blog eu explico o conceito de segurança em profundidade, porque segurança tem que ser como uma cebola, né? Que tem várias camadas, desde o firewall até o antivírus, anti-malware, né? Ou solução de EDR, que é um novo conceito para esse tipo de solução. Então, é como se fosse uma cebola, é como se fosse um castelo, né? E aqui eu faço essa analogia entre um castelo medieval e a segurança cibernética de um ambiente corporativo, desde a ponte, né, do fosso, dos atiradores nas torres. Então, ficou bem legal aqui essa explicação e ajuda a entender melhor esse conceito. Beleza? Bom, soluções mais tradicionais, elas costumam funcionar muito bem com esse conceito de blocklist, né? O próprio firewall, como eu falei, só que não é escalável, não tem como escalar dessa forma. E não está dentro da realidade que as aplicações funcionam hoje em dia. Um outro exemplo, para ficar ainda mais fácil de entender, imagina que você está em uma casa com 120 mil portas. Uma casa bem estranha, né? E aí tem centenas de outras pessoas com você e cada uma dessas pessoas precisam de alguns acessos por algumas dessas portas. Por exemplo, a Cristiane precisa acessar as portas na cor vermelha. Mas o Augusto precisa acessar as portas na cor azul, mas só azul claro. Então eu preciso saber quem são as pessoas, quais são os destinos. Lembra? Endereço de IP, de origem e destino? É isso. A identidade, o protocolo, o que você vai fazer nessa porta? Será que você deveria estar autorizado para passar nessa porta, que já é outro conceito? Então, é isso tudo que eu preciso saber. Agora, controlar 120 mil portas a gente tem quantas pessoas aqui na apresentação? Todas essas pessoas que estão aqui. Cara, é inviável fazer isso de uma forma manual, através desse conceito de blocklisting, né? Se eu precisar controlar esse acesso, eu preciso saber todas essas informações e eu não posso só fechar todas as portas, porque senão não é mais uma casa, é só sei lá,
um monte de tijolo, né? Porque é inviável acessar qualquer porta nessa casa. A nossa rede de computadores é como se fosse a nossa casa, como se fosse essa casa, né? E ela tem 65.535 portas TCP e 65.535 portas UDP. Você sabe, para a aplicação Azure, para a aplicação SAP, para o seu sistema ERP ou qualquer outro software que você tem, dos diversos softwares que vocês possuem, quais são as portas e protocolos que eles precisam para se comunicar? É difícil, né? Saber. Vocês até sabem e até podem ter essa informação, mas utilizando essa metodologia é impossível controlar a microsegmentação nesse sentido com esse tipo de informação. Contextualizamos, agora vamos para os frameworks explicar rapidamente o que é o conceito do kill chain. O kill chain é um termo que ele foi originalmente utilizado como um conceito militar relacionado à estrutura de um ataque. Então aqui a gente tem início, meio e fim, né? Basicamente, um ataque no sentido militar era identificar o alvo, mobilizar as forças, fazer a ordem de ataque e a destruição desse alvo. Quebrar essa cadeia de ataque é justamente um método de defesa. Então, quando você sabe todas as etapas de um ataque e você tem visibilidade do que está acontecendo, as coisas começam a ficar mais fáceis. E eu pergunto para vocês, é melhor parar um ataque antes dele acontecer, na fase de reconhecimento, de estudo, de pesquisa, ou na fase de destruição? Então, quanto mais cedo, melhor, né? Só que para isso a gente precisa de visibilidade, a gente precisa de informação. Então, esse framework chamado Cyber Kill Chain, ele foi concebido por uma empresa chamada Lockheed Martin para poder ajudar as organizações a entender, através desse conceito militar, no mundo cibernético, como é que essas informações funcionam. É um framework já tradicional, ele é amplamente utilizado, existem várias adaptações, né, inclusive da Cisco, e isso representa um ator externo, né, tentando acessar ali de forma indevida o ambiente corporativo, o ambiente da nossa organização. Tá? Então, na fase de reconhecimento, a gente vai fazer a pesquisa, né, fator humano ali, por exemplo, ou fazer um scan da rede. Na fase de weaponize, aqui ele vai criar a sua arma, né, a sua ameaça, o seu exploit. Maioria das vezes, ele vai utilizar algo já existente, né, ou vai criar o seu código. Na fase de entrega, aí o ataque ele pode ser direto ou indireto. Se for um ataque indireto, pode ser um phishing, por exemplo, né? Pode ser através de engenharia social ou pode ser através da exposição indevida de algum sistema de dentro do ambiente. Uma vulnerabilidade vai ser explorada, né, por algum servidor, alguma aplicação, alguma ferramenta, ou a vulnerabilidade humana, fazendo o usuário clicar ou executar algum código. Ele vai instalar, criar persistência para que ele não tenha que repetir todas as etapas anteriores, para que ele consiga fazer daqui para frente somente. E aí ele vai fazer a etapa de comando e controle, que é executar de forma remota algum código, buscar alguma informação em algum servidor externo, e ele vai fazer as ações. Aqui é o objetivo final. Aqui fica claro qual que era o objetivo inicial dele, né? Qual que era o objetivo desde o começo. É exfiltrar e roubar informação, é fazer um ataque de negação de serviço, denial of service, é a monetização para poder fazer um ataque de ransomware e roubar as informações. Então, existem várias formas, né, de ações possíveis, mas normalmente elas seguem essa estrutura. Eu vou mostrar aqui um vídeo para vocês de um exemplo prático disso acontecendo, tá bom? Eu compartilhei o áudio também, mas se vocês não estiverem ouvindo, por favor, me avisem, tá? Vou abrir aqui o link. Tem apenas 4 minutos, um vídeo bem curtinho. E tá legendado. E tá no meu canal. How did you decide to become a hacker? Well, I'm not really sure what it means to become a hacker. That's like some guy in a hoodie who types really fast and stays up all night writing code and cracking passwords. It's not me. I just spy on people and see what makes them click. It's not a bad job. Mark Hanning, CEO of Qualicart, set to report earnings after their blockbuster IPO.
So you consider this a job? I put a lot of work into this. I'm not lazy. It takes research to figure out the key players, learn all about them, their families, their friends, what they care about. You have to understand the company's organization. I get a lot of my information from the sales department because they're always so quick and eager. They're hungry. People trust too easily. They don't look at the details. I do. Details matter. That's what I'm good at. It has to look completely believable. It has to look familiar. This is where research is important. It's not some generic piece of spam. It's an email from their boss with their company signature. It's written in the voice of the boss. It's what he would say if he were writing this. What about the malware itself? How does that work? Somebody else out there already wrote all the code that does the actual attack. I'm just using it in the attachment. My skill is in my ability to get a bunch of people to click on that attachment. I always wonder what it's like when the whole thing unfolds on their end, when the panic sets in. Please leave your message after the beep. Hey, this is Rajiv in finance. Call me as soon as you get this. Something's up with my laptop. I can't. Are you on your way into the office? Something's going on with our file servers. Karen in HR, our benefits dashboard seems really slow. We're getting calls from users on it. Give me a call when you get this. Joining conference now. Apparently, there's a malware attack targeting our main... It's ransomware. They're holding us hostage. We're locked out of everything. I can't even check my phone. What about the backup? That will take days. We need this fixed now. Pay it. We don't have a choice. We're reporting earnings in 2 hours. But how do we know that they'll... Pay it. Put every single person on getting us back up and running. That's the only priority now. Okay, it's done. I have the decrypt key. Mark, we have a big problem. The ransomware was just to distract us. They got inside. They got everything. Customer data, financials, everything. Qualicart is reeling today from the news that hackers have released the personal information of nearly The 2 Nasdaq million closed customers. lower today, led by Qualicart, which was down 14% on news that the recent data breach may be far worse than the company Its stock originally fell acknowledged. to a new all-time low on news that CEO Mark Hanning is stepping down after what is turning out to be one of the worst breaches of personal information in recent history. Do you feel bad about releasing the personal information? All the financials? All the money that was lost? All I did was get the files. I'm not the one that decided to release them. I'm not the one that shorted the stock. Somebody else had their reasons for that. It's above my pay grade. I was paid to do a job, and I did it well. And that's what's expected of anyone, isn't it? Anyway, markets bounce back. E aí, o que vocês acharam? Deu para ver ali mais ou menos essa estrutura que eu mostrei para vocês, de começo, meio e fim. Reconhecimento, o que ela fez? Ela pesquisou em mídias sociais, né, sobre o CEO da Qualicart. Depois ela fez a arma. Na verdade, ela fez a arma ou ela falou: eu não sei nada de programação, eu não sei nada de desenvolvimento. Minha habilidade é fazer as pessoas clicarem. Ela não desenvolveu o código. Ela foi lá e pegou, comprou de alguém. Se eu falar para vocês que dá para fazer um ataque de ransomware com apenas R$500, vocês acreditam em mim? Qualquer pessoa sem conhecimento algum, com R$500, consegue fazer um ataque de ransomware. Esse é o valor na Dark Web para você comprar um código pronto, inclusive com uma infraestrutura de comando e controle, com painel na nuvem, software as a service a favor do crime. Ransomware as a service. Já ouviram falar nisso? Isso existe, isso é uma tendência. A linha de entrada baixou drasticamente para qualquer pessoa se tornar um criminoso cibernético. Então, a gente viu claramente essas etapas, né? Da entrega do arquivo, o e-mail falso, a fase de instalação, de ação, né? Primeiro foi o ransomware, mas ela já tinha roubado os dados. O ransomware foi para distrair. Depois os dados foram vendidos, a empresa teve um prejuízo financeiro, teve um prejuízo na sua reputação, que é um valor intangível, e isso é o que acontece na grande realidade. Então, aqui eu deixo como referência para vocês usarem posteriormente, porque eu descrevo cada etapa do ataque de reconhecimento, criação da arma, entrega, exploit,
tudo que vocês viram no vídeo em uma animação para que vocês tenham como referência depois, se vocês mesmos quiserem apresentar para outras pessoas, por exemplo. Beleza? Nem vou perder tempo aqui colocando todas as etapas e explicando novamente, porque é basicamente o que aconteceu no vídeo. O usuário clicou, foi para um site malicioso, despertou ali, né, o código malicioso do ransomware. Esse código comprometeu o computador, eficiência do antivírus para detectar um ataque de ransomware. Isso lembra alguma coisa para vocês do começo da apresentação? Antivírus não é produto, ele é uma funcionalidade que faz parte de um produto. Ele ainda é necessário, mas ele não protege contra boa parte dos ataques. É por isso que a gente vê nas notícias os ataques acontecendo. Porque nem todas as soluções de segurança são suficientes para proteger contra esses ataques mais avançados. E aí ele faz a exploração desse host, ele faz a chamada de comando e controle, ele vai buscar outras máquinas para infectar através da movimentação lateral. Por isso é importante o conceito de microsegmentação. Por isso é importante o que eu falei de saber quais são as portas e protocolos que as aplicações internas utilizam para que eu libere só essas portas e só esses protocolos. Isso é a microsegmentação. Porque essa movimentação lateral seria contida em um ataque como esse. E aí ele chega numa máquina com acesso administrativo, em um controlador de domínio, e aí ele faz o vazamento dessas informações. Ele rouba esses dados, ele filtra esses dados. E para completar o ataque, como se já não fosse suficiente, ele quer monetizar cada vez mais em cima. Então, além do próprio ataque de exfiltração, ele vai fazer o ransomware e criptografar essas informações e pedir um valor de resgate. Mas é só o ransomware que existe? Não, nem todo ataque ele é explícito. Ele está falando em letras vermelhas e piscando na sua tela, né? Olha, tem um ransomware aqui. Não, ele pode ser um ataque de cryptomining, de mineração de criptomoedas. Um ataque de cryptomining, ele vai utilizar os recursos de cada computador. Ele pode utilizar cada computador na sua rede para fazer dele uma botnet, uma rede de computadores zumbis que vão atacar outro cliente que não tem nada a ver com a história, através da comunicação com a internet que você já possui. Às vezes o computador da empresa está lento, não está funcionando muito bem, aí você vai ver lá o processamento está lá no alto. O uso de memória também. Está acontecendo mineração de criptomoeda, cryptomining, que é um ataque mais silencioso. Ele não prejudica, ele não rouba informação, ele usa recurso computacional. E eles são extremamente difíceis de serem detectados. E ainda tem ataques que não usam arquivos, são os fileless malware. Já ouviram falar? Ataque em execução de tempo de memória. Ataque através de códigos que não tocam no disco, que não tem mecanismo para análise forense, que não deixa rastro. Olha a complexidade do que a gente está falando. E aí, de novo, se não tem um arquivo, o que o antivírus vai fazer? Absolutamente nada. Esse é o problema. Certo? Como é que a gente melhora isso tudo, então? É porque eu só dei notícia ruim até agora. Só falando da complexidade, da exfiltração dessas informações. Né? Vamos chegar aqui para falar do MITRE finalmente. O que é esse MITRE ataque? Bom, o MITRE, ou MITRE, né, como vocês queiram chamar, é uma organização sem fins lucrativos que fornece um ambiente livre de conflitos para poder criar, compartilhar, coletar informações relacionadas à cibersegurança. E eles fazem isso de uma forma aberta, de uma forma pública, né? Então, eles estão construindo aos poucos uma comunidade para que especialistas como eu, por exemplo, ou especialistas até de diferentes domínios, não necessariamente de tecnologia, de cibersegurança, e eles possam se reunir para poder refinar e estender esse conhecimento tão importante de cibersegurança. O MITRE-ATT&CK, ele é um projeto que ele começou em 2013. Então, o ATT&CK, esse ATT&CK, é assim que a gente chama, MITRE-ATT&CK, ele é um framework que tem o objetivo de mapear as principais TTPs, as principais táticas, técnicas e procedimentos que os adversários usam é ótimo, que eles usam, né, para atingir as redes, para atingir os nossos sistemas. Então, o ponto aqui, galera, é criar uma base de conhecimento globalmente acessível com informações baseadas em observações do mundo real. Inclusive, essas informações do ATT&CK, né, desse framework, elas são usadas como base para desenvolvimento de novas tecnologias no governo, né, em comunidades de produtos e serviços de segurança cibernética. Então, é muito legal e é muito importante esse conhecimento. O que é uma tática? Uma tática é nada mais que um objetivo, é a descrição mais alta, né, de mais alto nível de um comportamento. Lembra que eu mostrei ali o framework do Cyber Kill Chain para vocês? Qual que era a tática final?
Eram as ações e os objetivos, não era? Não era esse filtrar dados, não era criptografar a máquina. Então, essa é uma tática, esse é um objetivo. Qual que é a técnica? Como é que eu consigo isso? Através de um ataque de ransomware, através de roubo de credenciais, através de um phishing. Então, as técnicas são uma descrição mais detalhada do comportamento dentro do contexto de uma tática. Faz sentido? Vai ficar mais claro já já. Tá? Eu sei que falando assim, às vezes contextualizando ou explicando só com palavras é um pouco mais complexo, mas já já vou dar um exemplo disso tudo na prática. Tá? Então, essa técnica é uma ação que é utilizada para conquistar uma tática. Basicamente isso. Da mesma forma que tem um catálogo de táticas e técnicas e procedimentos, né, de TTPs, tem mitigações também. Então, os procedimentos, eles são uma implementação técnica específica, né, basicamente um passo a passo de como essa técnica pode ser executada. E as mitigações são o uso tanto de segmentação lógica quanto física para impedir o acesso aos sistemas, para proteger, né, é a forma que a gente luta contra essas técnicas. Importante sempre frisar que o MitraTech ele não é uma base de conhecimento absoluta, tá? Não está mapeado aqui todas as táticas e técnicas existentes. Ele é uma referência, ele é um guia, beleza? Então, não é uma cobertura completa, a gente não deve analisar dessa forma. E aí, galera, para entender as táticas, técnicas e procedimentos, por que isso é importante? Por que entender esse tipo de contexto é importante em um ataque? Porque esse nível de conhecimento, de inteligência de ameaças, ele te ajuda a combater o crime. Simples assim. Isso fica mais claro quando a gente coloca no contexto da pirâmide da dor. Já ouviram falar na pirâmide da dor? Quando a gente fala de IOCs, por exemplo, vocês já ouviram falar no termo IOC? IOCs? Indicator of Compromise. Indicadores de comprometimento. O que é isso? Se eu olhar aqui pela minha janela, lá do outro lado da rua, e ver o prédio com uma fumaça, o que está acontecendo? Pode ser que esse prédio esteja pegando fogo, certo? Então, fumaça é um indicador de comprometimento e esse comprometimento, né, pode ser fogo, um incêndio. Mas ele pode ser também um churrasco. Por que não? Pode ser a fumaça da churrasqueira. Então, um IOC, ele é um indicador. Esse indicador tem que ser analisado dentro de um contexto. Se eu estiver falando de uma churrascaria e tiver fumaça ali, muito provavelmente não é um incêndio, é só um churrasco. Mas vale muito a pena eu investigar para tentar entender, não é? Então, eu preciso ver os IOCs na minha rede, esses indicadores, contextualizá-los para tentar entender se eles fazem parte de algum problema, se eles fazem parte de algum ataque. Certo? Então, em um ataque cibernético, né, em um incidente cibernético, existem vários indicadores, existem várias evidências de comprometimento em uma análise forense. O objetivo principal da gente detectar esses IOCs, esses Indicators of Compromise, é responder a eles. E uma vez que você responde a esses indicadores, com rapidez suficiente, com a visibilidade necessária, você negou ao adversário o uso desses indicadores em um ataque. Só que nem todos os indicadores eles são criados iguais ou eles têm o mesmo valor, né? Alguns são muito mais valiosos do que os outros. E aí, por isso que existe essa pirâmide da dor. Lembra que eu falei que é inviável a gente criar um controle através de endereços de IP e bloquear todos os endereços de IP que existem na infraestrutura de um ataque? Vamos supor que eu faço um mapeamento de um grupo de adversários e eles usam 3.000 endereços de IP na sua infraestrutura de ataque na internet. E por algum milagre, digamos assim, eu consegui ter a inteligência suficiente para fazer um trabalho muito bem feito de análise forense, de análise de modelagem de ameaças, e eu reconheço, eu consegui analisar e identificar essa infraestrutura utilizada por esses atacantes, e eu mapeei esses 3.000 endereços de IP, e eu vou lá no meu firewall, e eu vou criar 3.000 regras para bloquear todos esses endereços de IP. Qual que é a dor que eu estou causando no grupo que tem essa infraestrutura? O que vocês acham? Qual que é o trabalho que esse cara vai ter para criar o 3001? E aí esse 1 vai para cá, você vai achar que você está protegido, você vai ter a falsa sensação de segurança. Segurança é muito sobre sensação, não é? Você sentir-se seguro. Se você está andando à noite aqui em São Paulo
em um local ermo, de baixa luminosidade, muito provavelmente você não vai ter essa sensação de segurança. Só que essa falsa sensação de que você está segurança abaixa a sua guarda. E aí, quando ataques também acontece. Esse é um problema, né? Então, se eu bloquear o endereço de IP, eu não estou causando muita dor a esse adversário, porque essa informação é muito trivial. Esse IOC é muito trivial. Se eu bloquear um domínio www.algumacoisa.xyz.com que pertence a um atacante, também é muito simples. Agora, se eu começar a bloquear artefatos de rede, ferramentas, táticas, técnicas e procedimentos, eu neguei a esse atacante, aqui no topo da minha pirâmide, a chance dele me atacar. Porque eu bloqueei as principais ferramentas que ele utiliza. Por exemplo, se esse atacante aqui, ele tem um código de ransomware, e eu consigo descobrir quais são as táticas, técnicas e procedimentos que ele usa para fazer um ataque de ransomware, e eu bloquear, e conseguir identificar na minha rede com sucesso, ter essa visibilidade, eu não vou conseguir. Aliás, o atacante não vai conseguir ter sucesso em me atacar. Então, o MitraTech, ele é um modelo de comunicação central para que todos falem a mesma língua em segurança cibernética, para ele tornar o uso das informações de inteligência de IOCs muito mais eficientes. Essa é a importância do Mitre. Certo? Agora, se não ficou claro para vocês, vamos fazer uma analogia para deixar um pouco mais em evidência nessas explicações. Bom, vamos analisar a típica postura de cibersegurança fazendo uma analogia com o carro. Essa típica e tradicional postura de cibersegurança, ela diz o seguinte: se você for sair com o seu carro, quando você estacionar, olhe em volta, né, para ver se não tem ninguém te observando ou ninguém suspeito. Tranca seu carro, leva as chaves com você, não vai deixar a chave, né, no retrovisor, em cima do pneu, não deixa item de valor dentro do carro. Essas são dicas que normalmente a gente pode chegar sozinho até, né? Através do senso comum. São conclusões um pouco mais óbvias, concordam? Essa é a abordagem tradicional. Qual que é a abordagem MitraTech? Se eu pegar tudo aquilo que eu expliquei para vocês e adicionar nas boas práticas dessa metodologia. O MitraTech, ele fala o seguinte: ele é uma postura que vai identificar o comportamento do criminoso. Então, ele vai falar, normalmente os ladrões costumam atacar em locais com baixa luminosidade. Normalmente eles procuram por carros destravados. Em alguns casos, eles podem até utilizar um dispositivo chamado Chapolin. Esse Chapolin, que não é o Colorado, ele vai negar o funcionamento da sua chave por proximidade. O que ele vai fazer? Esse é um equipamento que é semelhante a um controle remoto, que embaralha os sinais eletromagnéticos do alarme do seu carro, da sua chave, quando você aciona ele para trancar o seu veículo. E alguns modelos conseguem até copiar a sua chave. E aí, o que você faz? Você estaciona tranquilamente, desce do carro, pega... Nossa, bati a mão aqui na mesa agora. Pega o seu controle, aperta, e aí você acha que trancou seu carro, né? Mas alguém apertou junto, negou o funcionamento do seu controle, copiou a sua chave, você vai fazer o que você tem que fazer. Enquanto isso, o cara vai lá, pega o Chapolin colorado dele, aperta, entra no seu carro, furta e vai embora. E aí? Né? Então, não é interessante saber dessa informação? E, se é interessante, por que é interessante? Porque agora você sabe como é que um assaltante, não, né? Um ladrão, ele atua. Você sabe qual que é a ferramenta que ele usa. Você sabe qual que é a tática, qual que é a técnica e qual que é o procedimento. O que você vai fazer para se proteger agora? Você vai ter mais atenção quando você trancar o seu veículo. Conhecer o adversário, conhecer as suas táticas e técnicas é fundamental para que você saiba como se proteger. Saber como atacar é um mecanismo de defesa. Saber como um criminoso atua é uma forma de defesa. Então, nesse caso, qual que é o objetivo? Qual que é a tática? A tática é o furto do veículo. Qual que é a técnica utilizada? Bloqueio de chave. Qual que é a ferramenta? O Chapolin. Tática, técnica, procedimento. Apertar o colorado. Apertar o Chapolin. O Mitre, ele tem informações sobre essas ferramentas. Ele mapeia tudo isso. Ele mapeia também as formas de mitigação, as formas de proteção. Então, nesse contexto, a gente pode recomendar a tranca eletrônica.
só que uma tranca eletrônica mais moderna, que gera um código único a cada vez que o dispositivo é acionado, que você aperta o controle do carro. E aí a gente mitiga o risco da chave ser clonada. Só que não necessariamente só essa ação seria uma ação de resposta, concorda? Porque eu tenho várias outras formas de lidar e mitigar esse risco, não é? Eu posso, sei lá, ter uma postura, manter a mesma postura típica de cibersegurança, por que não? Eu ainda posso tomar cuidado, olhar ao redor. Então, não significa que eu estou substituindo um por outro. Significa que eu estou mudando a minha mentalidade. Significa que eu estou me preparando para, se isso acontecer, eu saber o que fazer. O seu corpo nunca estará onde a sua mente nunca esteve. Se você, em uma situação de adversidade, não pensa e não planeja em como você agiria, quando essa situação acontecer, você não vai saber o que fazer. Certo? Essa é a postura e essa é a metodologia quando a gente adota esse tipo de framework. A gente tem vários outros frameworks existentes, né? Claro, não cabe aqui em apenas uma única apresentação falar sobre todos eles. Mas a gente tem o NIST, a gente tem o CIS, a gente tem os padrões ISO, né? Mas eles são diferentes. Eles não abordam como o adversário funciona. O ATAC, ele adota a abordagem inversa. Ele não fala as boas práticas ou o que você deve fazer. Ele não destaca quais são os controles de segurança comprovados. Ele se concentra no comportamento dos invasores. O SysControl, ele é uma prática cibernética que ele recomenda o uso de controle de privilégio administrativo como proteção contra ataque cibernético. Então, eu tenho que implementar um controle a nível de Zero Trust, que é um outro framework também. Eu não queria falar muitas dessas palavras para não acabar confundindo todo mundo, mas às vezes é inevitável, né? A gente chega nesse nível de detalhamento. Então, por um outro lado, né, o ATAC, ele vai descrever o comportamento, né, de manipulação de conta que os invasores usam para manter o acesso não autorizado e fazer o escalonamento de privilégio e permanecer indetectável na sua rede. Olha que interessante. Obviamente, você tem que saber como proteger, quais tecnologias você investir, mas saber como que o atacante atua é fundamental para a sua defesa. E aí, a gente pode usar o ataque para vários objetivos. Para focar, obviamente, no comportamento do adversário, entender esse comportamento, fazer uma modelagem de ameaça e aplicar esse conhecimento ao mundo real. Porque uma vez que os centros de ciberinteligência fazem um mapeamento de um grupo de adversários, por exemplo, o Lapsus, que ataca organizações do governo, se eu sei como o Lapsus funciona, quais são suas táticas, técnicas e procedimentos, e eu estudo isso e transponho na minha rede quais são as tecnologias que vão me ajudar a mitigar o risco para tornar ele aceitável para minha organização, eu neguei a esse grupo a chance de me tornar vítima. Perfeito? E aí, quando vocês forem ler um aviso, né, da CISA, da NSA, qualquer outra matéria um pouco mais técnica, e vocês verem, né, MITRE-ATT&CK, vocês verem, sei lá, alguma referência àqueles números que eu coloquei na minha apresentação, saibam que isso é uma técnica ou uma tática. E quando vocês clicarem nesse número, que com certeza vai ter um link, né? Ele vai te falar o que isso significa. Então, você não precisa saber o que é um phishing, você não precisa saber o que é uma tática de acesso inicial. O MITRE tem esse descritivo para você. Então, ele te ajuda a entender quais são as táticas, quais são as técnicas, o que elas significam, como elas funcionam e como que eu me protejo contra elas. Não é fenomenal? Então, o que você precisa saber? O que é uma matriz, o que é uma plataforma, o que são os TTPs, o que são grupos, software e mitigação. TTP eu já falei, grupos são os adversários, são os cybercriminosos. Matriz e plataforma eu vou mostrar para vocês agora. Software, todo mundo sabe o que é, e mitigação são as formas de proteção. Pronto, vocês sabem que é o framework do MITRE-ATT&CK. E aí, esse framework ele é dividido por matrizes. Para saber como proteger um veículo, um carro, como eu falei no exemplo para vocês, eu tenho que saber algumas técnicas diferentes, né? Só que são as mesmas técnicas que eu usaria para roubar um helicóptero, por exemplo? Não é. Então, depende da plataforma que eu estou falando. Eu não vou proteger um sistema operacional Windows da mesma forma que eu protejo o Linux. Da mesma forma que eu vou proteger plataformas mobile ou iOS, né? Ou um sistema de controle industrial. É outro monstro. Então, existem plataformas diferentes, matrizes diferentes para cada uma dessas plataformas. O que seria, por exemplo, na matriz de Enterprise, a plataforma Windows, que é o exemplo mais fácil, né, da gente entender. É isso daqui, ó.
todas as fases. Lembra que eu mostrei o Cyber Kill Chain para vocês? Ele está meio que embutido aqui. Só que o MyTraTech ele é um pouco mais específico. Mas ele tem, ó, reconhecimento, desenvolvimento de recursos, acesso inicial, execução, persistência, escalonamento de privilégio, evasão de mecanismos de defesa. Como é que eu faço a evasão do mecanismo de defesa de um antivírus? Eu mudo a assinatura do meu arquivo, porque o antivírus é um sistema baseado em detecção por assinatura. Então, cara, isso é extremamente importante, o entendimento e o conhecimento por todos. Porque conforme a gente vai entendendo as táticas, e a gente sabe qual técnica que explora cada tática, a gente sabe que para acesso inicial a uma rede, um atacante, por exemplo, pode fazer um phishing. Ele pode roubar uma conta válida. Ele pode manter uma relação confiável para te enganar e utilizar a sua própria conta. Então, a gente tem algumas técnicas mapeadas. São 14 táticas, 191 técnicas, 385 subtécnicas e incontáveis procedimentos de como essas técnicas e táticas podem ser alcançadas. É uma matriz que vai ter tudo que existe com relação a todos os ataques, táticas e técnicas? De forma alguma. Por isso tem essa ilustração aqui, né? A gente vai cada vez mais fazendo o drill down ali das informações e ver que é um mundo, que é um universo, né, enorme de possibilidades. Mas a gente fazer um mapeamento e falar, por exemplo, o Lapsus, eles usam comprometimento de contas, eles usam phishing, eles usam uma tentativa de relacionamento, tentam roubar contas válidas, e aí para execução, eles vão usar a própria execução do usuário, eles vão tentar convencer o usuário a executar um código malicioso. Depois disso, eles vão fazer a persistência através, sei lá, de um serviço remoto externo. Eles vão fazer o escalonamento de privilégio através de um script de inicialização do sistema operacional. Eles vão fazer a evasão de defesas através da manipulação de token. Através do roubo de credenciais, eles vão obter acesso a uma credencial administrativa. Eles vão fazer a enumeração do ambiente, fazendo um descobrimento, um scan na rede, para identificar todos os ativos que existem. Entenderam mais ou menos como é que eu vou navegando através desse mapa para tentar entender quais são as táticas, quais são as técnicas e quais são os procedimentos? O bom é que vocês não precisam fazer isso do zero. Vocês não precisam pegar um grupo malicioso, como o Lapsus, por exemplo, e fazer esse mapeamento. O Maitre já fez isso por vocês. Então, lá no site deles, tem as principais organizações criminosas, e se vocês, por exemplo, tiverem alguma organização conhecida que vocês sabem que atacam empresas do segmento do setor público, é só estudar essas organizações e basear nisso para testar os seus controles de cibersegurança, para testar suas tecnologias, seus processos e as suas pessoas. Porque só a harmonia entre os três vai fazer um programa de cibersegurança bem sucedido. Certo? Então, uma tática é o objetivo, a técnica é como eu vou alcançar esse objetivo, uma subtécnica é um detalhamento específico e o procedimento é um caso de uso, né? Uma amostra do mundo real de como isso funciona. Traduzindo, tática, acesso inicial a uma rede. Como é que eu faço o primeiro acesso para comprometer o ambiente? Através de um phishing. Esse phishing pode ser um spear phishing, né? Que é um phishing direcionado. Spear é uma lança, né? Um phishing que eu jogo para um alvo específico. E aí eu posso colocar um arquivo anexo, eu posso colocar um link, eu posso colocar até um serviço. E aí, se eu não sei como um spear phishing por um serviço funciona, eu tenho esse mapeamento nesse banco de dados, eu entro nesse link e eu busco por esse número e ele vai me explicar passo a passo como é que isso funciona. E como é que eu me protejo de um spear phishing? Tem o procedimento e tem as mitigações. A APT29, que é um grupo de cybercriminosos, usa um spear phishing por e-mail com um link anexo, né, ou com um arquivo anexo, para entregar exploits para o acesso inicial às suas vítimas. Então, se eu sei que o APT29 faz isso, eu vou tentar entender se eu estou pronto, se eu estou preparado com o ferramental adequado, com os processos bem definidos e com as pessoas muito bem instruídas para poder bloquear um ataque como esse. E as mitigações também. Existem 43 formas de mitigação. Novamente, não é uma lista extensa de todas as formas que existem, mas é um ponto de apoio, é um guia, são instruções, né, de um framework que vocês têm na mão de vocês para poder usar para proteger contra ataques mais avançados. Tá? Mitigar não é eliminar o risco, né, até porque ele não é eliminado, o risco ele é reduzido ou ele é transferido. Tá? Mas ele é um processo que é necessário, né, esse processo de gestão de risco para qualquer tipo de organização. Tá? Então, está aqui, ó, né? Mitigação. Como é que eu mitigo um ataque de phishing
através de um spear phishing com arquivo anexo. Eu tenho que usar um antivírus e um anti-malware, né? Porque ele pode automaticamente colocar em quarentena arquivos suspeitos. Mas o que é um arquivo suspeito? É um arquivo que o antivírus já reconhece. Eu posso ter uma solução que é um IPS, é um Intrusion Prevention System, né? E aqui ele detalha o que é. Eu posso restringir o acesso ao web. Para quê? Para evitar, para mitigar o risco de alguém acessar um link indevido. Eu posso treinar o meu usuário, porque um usuário treinado, ele consegue identificar técnicas de engenharia social e técnicas de spear phishing. Olha que interessante. São as formas de mitigação. É uma coisa só? É só o antivírus? Não. Aqui a gente tem pelo menos 1, 2, 3, 4 formas de mitigar um ataque de acesso inicial através de uma técnica de phishing direcionada, através de um arquivo em anexo. Esse é o framework do MITRE. Esse é um exemplo de toda aquela matriz que eu mostrei para vocês. E lá tem todos os outros em um alinhamento com o que os grupos de atacantes utilizam. Software são as ferramentas, né? São os produtos que serão utilizados por esses atacantes. Então, a APT29, por exemplo, ela costuma usar o Metasploit, o Mimikatz. Existem vários softwares, várias ferramentas diferentes. Tá? Aí o grupo, né, mesma coisa. Aqui só está para um resuminho, né, do que cada um significa. Tem ali, né, um exemplo. APT29 também é conhecido como Cozy Bear. Tem vários nomes diferentes, né, vários alias. E aí, ó, técnicas utilizadas. Eles usam abuso de mecanismo de controle de elevação. Tá vendo? Então, se eu não sei o que é isso, basta eu clicar aqui e aí eu vou ler e entender o que é essa técnica. Ó, o domínio. Enterprise. Qual que é o ID? Qual que é a identificação? Né? Como é que ele usa isso? Para fazer o bypass do User Account Control, né? do Windows. Se eu não me engano, acho que é isso mesmo que significa esse acrônimo. Mas, enfim, se eu não sei, é só entrar lá, identificar qual que é o grupo. Né? No caso, tem esse código aqui pelo MITRE, e aí ele vai me descrever de uma forma bem simples como é que isso funciona. E aí, quando você vê alguma notícia, e você vê lá APT29 ou Cozy Bear, você vai lá no site do MITRE e você vai descobrir quem que é. Porque vai estar mapeado tudo ali para vocês. Beleza? Então, é dessa forma que a gente usa o MITRE. Ele pode ser utilizado para fazer a emulação de um adversário. Eu pego o Cozy Bear, as táticas e técnicas que ele utiliza, e reproduzo o mesmo ataque na minha rede, para saber se eu estou pronto para me proteger contra eles. Eu posso fazer um exercício de Red Team, que é justamente o teste de invasão. Eu posso usar isso para o desenvolvimento analítico de comportamento, né, das soluções de segurança da minha rede. Eu posso usar isso para identificar lacunas defensivas. Eu estou preparado para me proteger contra um ataque como esse? Eu tenho o ferramental adequado? Eu posso fazer isso e usar o framework do ATT&CK para fazer um assessment da maturidade do meu SOC, do meu helpdesk, do meu serviço de resposta. E eu posso usar isso para enriquecer as minhas informações de inteligência de ameaças. São esses os casos de usos principais do MITRE ATT&CK. Certo? Um grupo usa uma técnica que atinge um objetivo de uma tática, e esse grupo vai usar um software que vai implementar essa técnica para alcançar essa tática. Traduzindo isso tudo, né? A APT28 usa o Mimikatz, que faz o dumping de credenciais, e através do dumping dessas credenciais, ele consegue roubar as informações de usuário e senha. E aí, como é que eu me protejo? Vou bloquear o acesso não autorizado. Eu escrevi um outro artigo também que fala sobre a psicologia reversa do MITRE ATT&CK, né? Tem 2 partes esse artigo, tem um link aqui também para vocês. Então, espalhem a palavra, né? Como é que a gente usa essa psicologia reversa que eu expliquei aqui hoje para vocês, para entender os adversários e nos proteger contra eles, tá? Então, lembrem-se de 3 mensagens principais dessa apresentação, né? O MITRE ATT&CK, ele te ajuda a ser mais inteligente que os adversários, e aí você conhece todos os truques que ele pode utilizar contra você. Se você sabe como é que um truque de mágica funciona, ele não vai te surpreender, né? As soluções de segurança da Cisco, elas estão alinhadas, né, ao framework do MITRE. A Cisco tem um portfólio imenso de produtos. O meu objetivo não é ficar detalhando isso, até mesmo porque eu não coloquei nem o nome Cisco aqui na apresentação, né? Nem nenhuma solução de segurança, porque esse não era o objetivo. Mas se vocês tiverem interesse em aprender e ouvir sobre, podem me procurar depois,
eu vou ficar muito feliz de explicar para vocês como é que essas soluções funcionam dentro desse contexto do Mitre, tá? Tem um site ali que eu coloquei como referência, e aqui, para também não me estender, eu deixo algumas dicas para vocês de como se manter seguro. Dicas além do óbvio, porque seria muito óbvio falar para vocês, cuidado onde clica, se você não pediu esse e-mail, se você não estava esperando, né, não tem certeza, não vai clicar nesse link, usa uma senha mais forte, evita compartilhar muita informação em mídia social, mantenha seus softwares atualizados. Isso é tudo muito trivial, todo mundo já sabe. Apesar que muitas pessoas não fazem. Se você não faz, segue essas dicas, né? Mas eu vou evoluindo essas dicas cada vez mais. Esse é o nível básico, esse é o nível usuário, que você provavelmente já sabia. Agora, o que você provavelmente não sabia? Bom, não confie apenas na URL. Não é só porque tem HTTPS, que é uma comunicação criptografada, que é um site seguro. Engenharia social não acontece só por e-mail, mas também por SMS, por WhatsApp, por ligação, pessoalmente. Então, desconfie sempre de algo bom demais para ser verdade. E tem outras dicas aqui, não vou ler uma por uma, mas eu vou ali até um nível mais avançado para que vocês usem essas informações que são utilizadas por pessoas com intenções maliciosas para atacar os dispositivos de vocês. Não é só as organizações, são as pessoas. As pessoas fazem parte do membro diretivo de uma organização. Elas são o principal ativo e elas são muito exploradas para poder comprometer um ambiente. Então, cuidem das suas informações, cuidem dos seus ativos, dos seus dispositivos e compartilhem informações sobre cibersegurança para evitar que pessoas caiam em golpes, para que organizações sejam invadidas e para que vocês sejam vítimas de ataques, tá? Então, deixo todas essas dicas aqui para vocês. Jamais subestime o seu valor. Não pense porque, mas eu não tenho muita informação, eu não tenho muito dinheiro, eu não sou um alvo interessante. É sim, tá? Então, é muito importante, depois, deem uma lida nisso, né? Passo a passo, tá? Que eu tenho certeza que vai ser muito bacana para vocês e que vai melhorar muito aí o dia a dia e a sensação, aquele quentinho no coração de que vocês estão se sentindo seguros. Beleza? Então, lembre-se que nenhum sistema é 100% seguro. Segurança se trata sobre diminuir o risco até um nível aceitável para as organizações para aumentar o esforço do hacker. Beleza? Meu nome é Flávio Costa. Muito obrigado pela atenção e pelo tempo de vocês. Se tiverem dúvidas e perguntas, vou dar uma lida aqui no chat agora para tentar responder. Flávio, obrigada, viu? Pela palestra. A gente já sabia que o tema de hoje seria um pouco mais técnico para a gente que não é da área de TI, mas você muito habilmente conseguiu transformar esse tema muito mais complexo e teórico de uma forma bem leve. Então, eu agradeço, viu, as informações que você passou para a gente. A palestra do Flávio, né, pessoal, fez parte da Semana de Segurança da Informação aqui da Justiça Federal. A gente não poderia deixar de lado o público da área de TI. Então, a ideia era trazer realmente na nossa programação algo um pouco mais técnico. Mas pelo que eu percebi pelo chat e pela presença, permanência, Flávio, e até acompanhando a sua palestra, eu acho que ela foi bem didática, realmente. Eu achei engraçado alguns comentários, né? Assim, algumas pessoas colocaram, e agora o que fazer? E aí uma outra colocou assim, e ainda bem que criaram o Mitre, né? Então, assim, eu acho que foi uma palestra que conseguiu contemplar os dois públicos, né? Então, eu de antemão já aviso que a Beatriz vai colocar aqui no chat a avaliação de reação para que vocês possam estar preenchendo. E agradeço, Flávio, imensamente a sua participação, a sua colaboração de estar aqui hoje com a gente, né? Um agradecimento especial aos colegas da área de TI. Toda a programação foi elaborada por eles, especialmente a Marina, que é uma colega nossa que trabalha aqui, mas ela acabou que está até de licença médica, né? Não pôde acompanhar. Foi ela que fez os contatos com vocês inicialmente, né, Flávio? Então, eu agradeço imensamente a presença, a participação de todos. Flávio, estão perguntando se você vai poder compartilhar esse PDF com a gente, se você quiser encaminhar para mim ou para a Bia.
se a gente pode passar para o pessoal, se você autoriza a gente compartilhar, né? Perguntaram também aqui novamente sobre o seu canal. Acho que a Bia fixou ali o seu LinkedIn, o seu canal no YouTube. Agora você ficou sem som. Agora o microfone funcionou. Aí o Allenberg também está perguntando, e eu fiquei também na dúvida, por que não se inscrever no seu canal? Estão me ouvindo? Agora sim. Ah, perdão. Agora o botão do mudo funcionou, não sei o que aconteceu. Bom, muito obrigado, né? Antes de mais nada, obrigado pelo convite. Fico muito feliz que o pessoal gostou. Eu sei que é um tema um pouco carregado, né? Um pouco mais técnico. Tentei o máximo possível trazer aqui para o nosso dia a dia, para que todo mundo ficasse na mesma página, mas é super importante, né? Por que eu falei no começo para não se inscrever no meu canal? Porque eu digo que é sempre um princípio de troca. Existe um cara chamado Lockhart, né? Que ele inventou essa teoria da troca, basicamente, a teoria da troca de Lockhart, que ele fala que em todo crime cibernético, ou também crime de uma forma física, né, digamos assim, o perpetrador desse crime, ele deixa algo no ambiente, mas ele leva algo consigo também. E através dos mecanismos de análise forense, a gente pode tentar entender por pistas como é que esse crime aconteceu e tentar desvendar esse mistério, né? Então, eu pratico o mesmo princípio de Lockhart. Eu acho que tudo na nossa vida é uma troca. E eu não consigo participar de um ambiente se eu não deixar algo de mim e levar algo também das pessoas. Então, eu não acho justo que as pessoas me retribuam, né, dessa forma gratuita, se inscrevendo no meu canal, curtindo meu conteúdo, se elas não acharem que eu deixei alguma coisa de conhecimento com elas também. Então, eu sempre falo para não se inscrever no meu canal, porque se no final da minha apresentação, da minha palestra, você achar que aprendeu alguma coisa, aí sim faz sentido essa retribuição. Então, o que eu gostaria de pedir agora é, se você achou que fez sentido, e se você aprendeu alguma coisa comigo, pode fazer essa troca aí de informação, né, de cyberinteligência, digamos assim. Ah, legal. Obrigada, Flávio. Obrigada, viu? Obrigada a todo mundo. A Bia já colocou o link aqui da avaliação, peço para que vocês não deixem o ambiente. E, mais uma vez, eu informo que as gravações, depois que a gente fizer a edição do conteúdo, a gente vai disponibilizar e informar por meio da Ascom, onde as gravações vão estar disponíveis. Muitíssimo obrigada, tá, Flávio? Pessoal, uma ótima tarde. Não sei se ficou alguma dúvida, se daria tempo também de responder alguma pergunta. Eu acabei que passou, me empolguei ali no tema, nem li. É difícil, né? É difícil dar a palestra e contornar ali acompanhar o chat, né? Eu posso fazer assim, por conta do horário, se você não se importar, eu posso encaminhar para você as perguntas, e aí a gente tem o nome das pessoas, e aí a gente depois se compromete a repassar para eles, pode ser assim? Pode, claro, com certeza. A Nádia já está avisando que deixou alguns questionamentos, a gente vai buscar aqui e encaminha para o Flávio, via o seu WhatsApp, tá bom? Tá Pode certo, mandar. então. Tá ótimo, pessoal. Valeu, gente, foi um prazer. Igualmente. Tchau, tchau. Muitíssimo obrigada, viu, gente? Boa tarde. Tchau, tchau.